Então, pessoal, para que eu saiba qual material vai ficar positivo e qual material vai ficar negativo, eu tenho que usar essa série triboelétrica, uma referência. Isso tem que ser memorizado pelo estudante? Não. Isso é fornecido quando o problema exigir. Então, essa série triboelétrica vai informar o seguinte. Olha só, se eu for atritar cobre com vidro, observe que o vidro está mais próximo do positivo, enquanto o cobre está mais próximo do negativo. Então, o vidro ficaria positivo e o cobre ficaria negativo. Agora, esse mesmo cobre aqui que ficou negativo, atritado com vidro, vamos imaginar que eu vou atritar agora com isopor. Perceba que o isopor está mais próximo do negativo, então ele vai ficar negativo. Logo, o cobre vai estar mais distante do negativo do que o isopor, né? Então vai ficar positivo. O cobre vai ficar positivo e o outro negativo. Simplesmente assim. Vamos ver um exemplo, uma aplicação disso. Olha só. A tabela a seguir mostra uma série triboelétrica. Tudo bem, aí está aí a série. Através dessa série é possível determinar a carga elétrica adquirida por cada material quando são atritados entre si. O isopor, ao ser atritado com lã, fica carregado negativamente. Ele está dizendo que o isopor, tá bom? Está aqui, ó, atritado com lã, o isopor vai ficar o quê? Negativo, enquanto a lã vai ficar positivo. Porque, olha, está mais próximo positivo a lã do que o isopor. Aí agora ele vai fazer a pergunta, o comando. O vidro, localizando o vidro aqui, o vidro está aqui, ó, vidro. O vidro, ao ser tritado com seda, onde está a seda? Está aqui, ó. Ó, o vidro, ao ser tritado com seda, eu vou saber o seguinte, olha, o vidro está mais próximo da positiva, eu já sei que ela vai ficar positiva, e a seda vai ficar negativa. Então, o vidro, ao ser tritado com a seda, ficará positiva, positivamente, carregado positivamente o vidro, é verdade. Pois ganhou prótons? Não. Não se ganha prótons no processo. Ou se perde elétrons, ou se ganha elétron. Prótons está no núcleo, a gente falou isso na aula anterior, tá certo? Vai ficar positivamente, pois perdeu elétrons, ótimo, é exatamente isso que está acontecendo. O vidro vai ficar carregado positivamente, por quê? Porque perdeu elétrons. Perdeu elétron para quem? Para a seda. Quem recebeu esses elétrons foi a seda, por isso que a seda ficou negativo e o vidro ficou positivo. É a nossa resposta para essa questão. Agora, gente, mais um processo de eletrização. Eletrização por contato. Pessoal, a eletrização por contato, como o próprio nome já sugere, consiste em tocar, encostar dos corpos. Porém, esses corpos têm que ser condutores. Esse é o primeiro passo. E um dos corpos, pelo menos um dos corpos, pode ser dois ou mais corpos, tá certo? E pelo menos um dos corpos tem que estar inicialmente carregado para que ele comece a fazer a distribuição de cargas. Então, aqui está uma figura ilustrativa. Esse aqui está neutro, beleza. Encostei com esse aqui está carregado negativamente. Ao tocar um no outro, o que vai acontecer? Esses corpos ficam carregados agora com carga de mesmos sinais. Quando você separa, cada corpo fica carregado com carga de sinais iguais, ok? Porém, se tiver a mesma dimensão, eles vão dividir essa quantidade de carga igualmente. Vejamos um exemplo que vamos ilustrar para essa situação. Três corpos para esse assunto. Três corpos estão colocados sobre uma superfície isolante, conforme a figura A, B e C. Faz contato de A com B. Beleza. E depois com C. Vou fazer o contato de A com B, olha só. Vou fazer o contato de A com B e vamos ver o que vai acontecer. Depois a gente se preocupa com a segunda parte. Gente, A tinha menos 6, olha. Estava aqui, ó. Está aqui, ó, menos 6. Certo? E B tinha 0. Só que eu vou dividir isso para os dois corpos. O que vai acontecer? A vai ficar com quanto? Menos 6 mais 0, menos 6. Dividir para 2 vai ficar com menos 3 cargas, tá bom? Depois a gente no final informa. E B, naturalmente, também vai ficar com o mesmo menos 3, tá certo?
faz contato de A com B e depois com C. Opa, vamos fazer contato de A agora com quem? Com C. Detalhe, A não tem mais 6, A só tem menos 3, não é isso? Ele já passou por uma realização por contato. C tinha quanto? 1, mais 1, tá bom? Dividido agora para 2. O que vai acontecer? A vai ficar menos 3 mais 1 dá menos 2. Dividido para 2, menos 1. C vai ficar com 1, menos 1. E aí ele pede a distribuição final de carga. Então, vamos lá. A carga final de A vai ser menos 1, Q. A carga final de B vai ser menos 3Q. E a carga final de C vai ser menos 1Q. Por conservação das cargas, o somatório tem que dar o todo. Olha só. Antes eu tinha menos 6, mais 0, mais 1. Ia dar o quê? Menos 1. A soma de todas as cargas. Aqui no final do processo eu vou ter o quê? Menos 1, menos 3 dá menos 4. Menos 4, menos 1, menos 5. Igualzinho a situação aqui, ó. De novo, menos 6, mais 0, mais 1, menos 5. Aqui, ó, menos 1, menos 3, menos 1. Continua menos 5. Então, a quantidade de carga se conserva no processo. Ok? Então, vamos fazer um exemplo dessa situação? Uma questão. 4 esferas metálicas idênticas A, B, C e D, inicialmente separadas entre si. 2 delas, B e D, estão inicialmente neutras. Então, vamos fazer o seguinte, vou fazer uma figura aqui ilustrativa, tá bom? 4 esferas. E nomeá-las A, B, C e D. E aí, olha, 2 delas, B e D, estão inicialmente neutras. B e D estão neutras. A esfera A e C possuem cargas elétricas iniciais, respectivamente, na sequência. Menos Q, tá certo? Perdão. Respectivamente iguais a 3Q e menos Q, tá certo? Determina a carga elétrica final da esfera C após o contato com A, com B e com D, nessa ordem. Considerando que após cada contato, as esferas são novamente separadas. Vamos lá. Vamos fazer o contato de C com A. Vou pegar a esfera C e estabelecer o contato com a esfera A. Aqui é A, aqui é C. A esfera C tinha menos Q, ó. E a esfera A tinha 3Q. O que vai acontecer? Menos Q mais 3Q e vou dividir para 2. Por que vou dividir para 2? Porque eu vou separar as duas cargas. Menos Q mais 3Q vai dar 2Q. 2Q dividido para 2, isso implica dizer que a esfera... Só colocar a setinha logo aqui. A esfera C... aqui A, vamos lá. Menos Q mais 3Q, 2. Para 2, 1. Quer dizer que essa aqui vai ficar com Q positivo e esse também vai ficar com Q positivo. Agora vamos repetir o contato entre quem, gente? Vamos repetir o contato de C com, na ordem, com B. Vamos lá. B tinha que carga? Neutra. E C tinha que carga? Agora C não tem menos Q, tem Q positivo. Então, veja o que vai acontecer. Q mais 0 dividido para 2. Isso vai fornecer, vamos lá, aqui é a esfera C e aqui é a esfera B.
que vai acontecer? Q mais zero é Q. Dividir para 2 vai ficar Q sobre 2 e Q sobre 2. Agora vamos finalizar o último contato. O último contato vem agora. Vamos lá. Vou fazer o contato de C com D. Olha só. D tinha nada. E C tinha quanto? Q sobre 2. Então, Q sobre 2 mais zero dividido para as duas esferas. Olha só o que vai acontecer. Essa é a esfera C. Essa vai ser a esfera D. Pessoal, Q sobre 2 mais zero é Q sobre 2. Dividido por 2 vai dar o quê? Q sobre 4. Q sobre 4. Q sobre 4. Ele pediu para informar a carga final de C ao final do processo. Ó. Q sobre 4. Ok? Vamos para o último processo daqueles três que a gente já tinha falado, que é a eletrização por indução. A eletrização por indução, gente, consiste em aproximar sem tocar dois condutores, sendo que pelo menos um deles tem que estar carregado. Imagina que esse aqui tivesse neutro, isto é, o número de carga positiva fosse igual ao número de carga negativa. Quando eu aproximo esse aqui, o que vai acontecer? Ele vai atrair as positivas para uma extremidade e empurrar as negativas para outra extremidade. Então, a eletrização por indução consiste numa separação. Pessoal, se por acaso isso aqui for feito uma ligação à Terra, por exemplo, feito um aterramento, o que vai acontecer? Essa carga negativa aqui, que está sendo expulsa por essa, ela vai migrar aqui para a Terra. Depois disso, se eu vou e corto essa ligação, posso separar, essa carga vai ficar com carga de sinais positivo, nesse exemplo, e essa de carga de sinais negativo. Esse aterramento que a gente falou agora há pouquinho é equivalente ao terceiro pino da nossa tomada, é o aterramento. Para que serve? Para evitar acidentes quando você tem um excesso de carga, por exemplo, na geladeira, um excesso de carga na carcaça, passou para a carcaça da geladeira por alguma falha mecânica. E aí a pessoa chega, aproxima, tocou na geladeira, se não tiver um aterramento, essas cargas vão passar pelo corpo do camarada, caracteriza um choque elétrico, pode ser fatal. Então, quando ela tem um aterramento bem feito, por exemplo, o terceiro pino, se for bem feito, ela vai pegar esse excesso e jogar para a terra. Consequentemente, não vai ficar cargas na carcaça da geladeira. Ok, pessoal? Gente, a gente encerrou agora o processo de eletrização. No nosso próximo encontro, nós vamos falar de eletrização, perdão, por lei de Coulomb, a força existente entre essas cargas, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.